Bora, galera! Chegou a hora de falarmos sobre o sexto volume, acho que é o sexto volume lançado até agora pela Panini, Epic Collection, essa coleção sensacional. E agora nós temos o teioso Homem-Aranha Ameaças por Todos os Lados. Tem muita coisa bacana pra gente analisar nesse material aqui, e eu já quero adentrar a este assunto mostrando pra você uma espécie de ordem cronológica pra você ler esse trabalho. Veja bem, isto não é obrigatório, você não precisa ter lido nada antes para você compreender os eventos que se passam nessa Epic Collection aqui, tá? Mas se você quiser seguir uma ordem bonitinha, aí você vai ter que conferir os três ônibus, os três ônibus lançados aqui pela Panini. Os três tiveram resenha aqui no canal para você conferir, tá bom? Então nós tivemos aqui, ó, o Espetacular Homem-Aranha, pode ler nessa ordem, tá? Espetacular Homem-Aranha. Aqui nós temos o David Michelinie com o trabalho do Todd McFarlane. Depois o McFarlane vai assumir uma revista própria, tá? Isso aqui é o Espetacular Homem-Aranha, Amazing Spider-Man. Depois, por conta do trabalho do McFarlane, ele acabou tendo uma revista própria, que o material produzido por ele saiu neste ônibus aqui, que eu gosto bastante, hein? Esse aqui é o meu favorito, talvez. Será? Acho que o próximo é mais. Esse ônibus aqui é muito legal, tem uns arcos bem legais. Bom, eu comentei em resenha especial, mas veja que essa revista aqui é a Homem-Aranha, tá? Aí nós tivemos outro ônibus lançado, que aí sim volta para a revista o Espetacular Homem-Aranha, que nós continuamos com o David Michelinie escrevendo, só que agora com o trabalho artístico, na maior parte aqui, do Erik Larsen, tá? Esse aqui é o meu favorito, é esse aqui que é o meu favorito, tá? Então depois desse material aqui nós temos como uma sequência cronológica, justamente um material Espetacular Homem-Aranha, Ameaças por Todos os Lados. Insisto, você não precisa ler estes ônibus para ler essa Epic Collection, pode ir direto, você vai compreender na boa, mas se você é daqueles que realmente querem conhecer tudo sobre o teioso, vale a pena com certeza você ler tudo isso nessa ordem que eu te mostrei. Lembrando que esse programa aqui é um oferecimento da nossa loja parceira, Loja Mundos Infinitos. O link está na descrição para você aproveitar e comprar os ônibus e também a Epic Collection. Eu vou deixar o link também para você acessar a área de descontos exclusivos ali, que é chamado de área de alerta de cupons. Essa é uma área personalizada para você que compra na Mundos Infinitos, fica atento ali e vai receber alguns informes de cupons especiais, tá bom? São cupons diferentes para cada cliente, então vale a pena você adentrar nessa área e ficar ligado em tudo que vai rolar ali. Sem mais delongas, vamos conferir aqui a nossa Epic Collection. O trabalho aqui conta com 488 páginas, temos várias pessoas trabalhando aqui neste projeto, tem vários arcos aqui nesta edição aqui de Epic Collection. Aí a gente tem aqui, ó, o David Michelinie, tá aqui, continua nos roteiros. A gente tem também o Gary Conway, né? Quem mais aqui? Vamos destacar alguns aqui. O próprio Stan Lee, tem o Tony Isabella. E na arte, aqui a gente tem também grandes nomes, como Sal Buscema, Ross Andru, né? Que fez uma parte importante ali, fez várias histórias do Homem-Aranha nos anos 70. Nós temos Marie Severin. E o grande nome aqui, o maior destaque na parte da arte é o Mark Bagley. Que o Mark Bagley, ele ficou assim marcado na história do Aranha como um dos seus grandes artistas, e ele tem a estreia justamente aqui nessa fase aqui, tá? Nós vamos ter um primeiro arco que vai contar com algumas histórias separadas. Você vai ver que começa aqui mostrando a origem do Espetacular Homem-Aranha, os Fora da Lei. Então você tem aqui o arco que é um outro grupo de personagens, que é conhecido como os Fora da Lei, que vai ter como líder ali a Silver Sable. Lembra dela? Ela vai aparecer bastante, especialmente no final desse encadernado aqui. Venom em Porrada no Inferno. Então você tem um arco aqui que vai trazer mais detalhes a respeito desse personagem. Faz sucesso até hoje, mas nos anos 90 ali ele estava realmente em voga. Esse material aqui, essas histórias foram publicadas entre 1991 e 1992. E o Chance em Segunda Chance. Olha só, vamos ter essa primeira história aqui, ó, Aranha Fantasma, onde nós vamos ver o Aranha se preocupando com alguma situação que está acontecendo ali próximo à universidade onde ele estuda. E ele vai ver ali um carregamento, tá rolando ali algumas coisas, e a gente vai ver aqui também, por outro lado, um meliante aqui trocando uma ideia. Esse cara aqui é o Fantasma, esse cara ele é bem ardiloso, e ele tá aqui numa negociação com o Wilson Fisk. O Wilson Fisk o está contratando para realizar um serviço. Que serviço é esse? É o seguinte, ali na universidade que o Peter estuda, tá rolando uma situação de um desenvolvimento
de um vibrânio sintético. O vibrânio, você sabe, é um dos metais que marcam aí o universo Marvel, né? E você sabe que a grande fonte do vibrânio no mundo é Wakanda. É por isso que nós vamos ter a participação do T'Challa aqui, ele vai participar de uma reunião, de uma apresentação a respeito desse metal, que está sendo produzido de forma sintética, o que vai baratear demais a produção de artefatos, a utilização desse metal. Então o T'Challa está bastante preocupado com isso, porque isso vai afetar dramaticamente a economia wakandana, né? A gente tem a participação aqui também do Homem de Ferro, que quer saber, eles foram convidados para uma apresentação aqui. Esse camarada é o cara que está liderando essa situação toda, e ele é um funcionário da Roxxon, né? A Roxxon é uma empresa que vai ter um destaque muito grande lá na frente, na fase da poderosa Thor, escrita pelo Jason Aaron. Ele vai acabar utilizando muito essa empresa, ela tem um destaque bastante grande. Aqui a gente vai ver o teste acontecendo, só que especialmente o T'Challa está muito preocupado com isso, sabe? Ele está meio desconfiado, fala, mas vibrânio sintético, será que isso é real e tal? O Peter, sempre farejando perigo, tá ali de olho. E a gente vai ter uma participação inusitada aqui nessa história do Ultron. O Ultron, que é o Ultron 13, na sua versão 13, ele deseja utilizar esse vibranium sintético para a criação de, vamos chamar assim, de androides, de seres sintéticos, né? Para que ele possa justamente dominar o mundo. No começo aqui da história ele está preso, depois ele vai conseguir escapar. E a gente vai ver nessa primeira história aqui, é um arco, tá? Só que as histórias elas vão se alternando, como se fosse um mix. A gente vai ver aqui essa investigação com o T'Challa, o Homem de Ferro, né? Tem essa figura aqui que é esse operário, esse funcionário da Roxxon, que ele detém alguns poderes. Depois a gente vai ter aqui uma historinha contando a origem do Homem-Aranha. Eu confesso que esse material saiu na época, mas eu acho que foi uma forma, talvez, de atrair os leitores ali no começo, porque ela fica um pouco deslocada, essa história. Não que seja ruim, tá? Mas ela fica um pouco deslocada. Depois a gente vai para aquele arco dos Fora da Lei, os Fora da Lei, Justiça Fora da Lei, a Silver Sable formando essa nova equipe com alguns heróis ali, e ela tem uma situação política a ser resolvida. Ela está formando esse grupo porque existe uma questão aí política. Um grupo está prendendo uma moça que é filha de uma figura importante, uma figura proeminente na política, e com isso quer chantagear. Depois nós temos aqui a figura do Venom, o Venom livrando uma moça aqui, praticando ali seus atos de terror, né? A gente vai ver então esse desenvolvimento dessa narrativa e dessas histórias que a gente vai ver aqui. O Chance também aparece aqui. A gente vê que aqui começa a segunda etapa, então a gente vai ter o segundo número de cada uma dessas histórias. A gente vê que o que vai ter o grande desdobramento é o arco relacionado justamente à empresa Roxxon, tá? A gente vê que esse arco da Silver Sable, por exemplo, e os outros também, ele tem um fechamento, mas quando você lê o encadernado inteiro, ele parece não ter uma contribuição. Parece não, ele não tem uma contribuição no entendimento da história principal, do arco principal do Aranha. Ele tá ali, fecha a história, tudo bem. Não considero um desperdício, mas também não contribui para a construção da narrativa do Homem-Aranha. Então assim, é um material ruim, é uma história descartável e tal? Não é ruim, mas é descartável sim. Ele poderia não estar presente nesse encadernado, mas acredito que a intenção aqui é trazer tudo que estava sendo publicado nesse período. Aqui a gente já vê o Ultron no seu processo ali de produção dos seres sintéticos, né? E aí, inclusive, vai ter um momento aqui que o Rei do Crime, eu acabei não comentando, ele está interessado em justamente dominar essa tecnologia, mas ao mesmo tempo ele está tentando ali eliminar, né, uma possível ameaça até financeira da Roxxon. Ele tem um interesse ali de limitar os poderes da Roxxon. A gente vai ter aqui o Justiça Fora da Lei, uma história com o Homem de Areia. Ele que lá no Omnibus do Erik Larsen, ele estava tentando se regenerar, e por isso ele chegou a ser membro reserva dos Vingadores. Ele estava tentando fazer o correto aqui e tal. E ele está trabalhando para aquele bandidão ali, para aquele político bandidão que sequestrou a filha de outra figura importante, né? Então a gente vai ter uma história aqui, vai ter uma história com o Rhino, mas esse primeiro arco aqui, como eu disse, tá? Ele vai ficando meio solto assim, ele não tem uma função muito clara dentro da construção daquilo que há de melhor nesse encadernado. A gente tem uma história divertidinha, é uma história engraçada, é uma história bacaninha.
aqui com o Pete Parker, né, uma história com esse traço bem infantil. Depois a gente volta aqui para a primeira história, a história principal, onde inclusive vai ter a participação do Ultron aqui. Essa história é bem legal, o desenrolar dela é bem legal. Eu preferiria, inclusive, que essas outras histórias não estivessem no encadernado e ficasse só com esse arco principal aí, com o Homem de Ferro e tal, o Ultron tentando controlar essa tecnologia, mas a gente vai ver que esse vibrânio sintético, ele causa uma série de problemas. Ele tem uma série de questões relacionadas a outros metais. Claro, eu não vou te explicar para não estragar a surpresa, mas vai ter que reunir aqui o Aranha, o Pantera, o Tony Stark, né? E até outras figuras para lidar com esse problema. Vou avançar aqui para não te dar nenhum spoiler. Continuamos aqui com uma história com outros personagens secundários. Depois tem até uma história aqui que vai explicar as origens do Venom. É legal como resumo, tá? Para quem não conhece, não leu os outros materiais, isso aqui acaba ajudando para você entender melhor esses personagens. Vai falar aqui da saga, histórias curtinhas, ó, do Duende Verde, vai falar também do Duende Macabro. Então vai falar lá do Ned Leeds, né? O problema do Peter, né? Que, pô, tem uma situação lá com a Beth Brand, que é a primeira namorada do Peter, né? Que se casou depois com o Ned Leeds. E tem essa relação aí, a gente vai ver uma história aqui fechando o arco aqui da Silver Sable, certo? E aí a gente tem aqui um outro arco já formado. Esse arco aqui é bem legal, para mim é o melhor do encadernado, que vai envolver a figura do Nova. E isso aqui é sempre aquela coisa, né? Tá carregado daqueles momentos que os heróis tretam e tal. Eles começam a investigar uma organização criminosa chamada Império Secreto. O Império Secreto está, inclusive, em determinado momento, domina ali a questão desse vibrânio também, tem acesso a isso. A gente vai ver aqui o Tri-Sentinela, que aparece lá no ônibus do Erik Larsen, vai ter uma reaparição aqui, e o Peter vai enfrentar junto com o Nova. O Nova depois vai ter uma participação aqui bem legal desse arco. E aí a gente vai entrar depois nesse grande arco aqui, que é o arco principal, que é esse material que vai falar sobre perigos por todos os lados. Começa com essa história aqui, Vingança do Meia-Noite. O Meia-Noite é um personagem que ele era o sidekick do Cavaleiro da Lua. E ele, numa determinada situação que é tratada no encadernado, ele acaba sendo, entre aspas, abandonado. Você vai ter que ler para entender. E abandonado assim, prestes a morrer e tal. Inclusive ele é dado como morto, né? Mas aí ele é recuperado por esse grupo, né, que é o Império Secreto. E esse grupo Império Secreto vai fazer ali, vai transformá-lo num ciborgue, num ser misto, né? Homem-máquina, uma coisa desse tipo. E ele é muito poderoso. E no meio disso tem as investigações também do Justiceiro. Frank Castle vai ter uma participação bem legal aqui. E também Jovens Heróis. A gente vê que tinha uma tentativa aqui nesse período de inserir novos personagens. A Marvel estava tentando trazer novos heróis, o Falcão da Noite, né? E você tem o Meia-Noite, o Falcão de Aço, perdão, e a gente vai ver ele lutando aqui contra o Meia-Noite. O Meia-Noite ele é muito ressentido, especialmente com o Cavaleiro da Lua, obviamente, e eles vão ter vários embates aqui. Até um determinado momento em que o Nova vai entrar na história também, né? Você tem aqui o Meia-Noite aqui lidando com o grupo secreto ali, né, que lidera. Ele é tido como uma espécie de soldado e ele não aceita bem essa situação e tal. Em determinado momento a gente vê a participação do Nova para ajudar ali com os heróis, com esse grupo, mas o Nova vai ser sequestrado, ele vai ser sequestrado e torturado. Então membros também dos Novos Guerreiros vão tentar auxiliar para livrar o Nova dessa situação, enquanto que inimigos vão aparecendo, outros inimigos, né? Esses inimigos aqui que são figuras que apareceram lá no primeiro encadernado, no ônibus do Erik Larsen, e tem ligação até mesmo com a Epic Collection do Quarteto Fantástico no Fluxo do Tempo. Quem leu esse material vai lembrar que tem uma história de um garoto que, na tentativa de imitar o Johnny Storm, ele acaba, coitado do garoto, acaba cometendo suicídio, né? E aí a gente tem uma história aqui que vai desenrolar com isso, mas o ponto aqui é que os heróis, o Justiceiro, o Aranha, o Nova, eles estão enfrentando muitas dificuldades, são vários inimigos
enfrentando aqui ao mesmo tempo. Você tem o Massa aqui, né, que ele é um médico, ele faz parte ali da gangue da demolição, ele tá também trabalhando com o pessoal aí desse grupo misterioso aí, desse império secreto. E a gente vê aqui, ó, o Justiceiro fica mal das pernas, cara. O Justiceiro passa por maus bocados e eles vão em busca aí para resgatar o Nova, enquanto nós vemos que o núcleo ali de poder, né, do Império Secreto também vai ruir aí, muito por conta do Meia-Noite, que não aceita sua posição de subalterno. E a gente vê vários combates aqui, os heróis tentam enfrentá-los, mas é muito complexo essa luta, é muito difícil. Sempre tem aquele momento do Peter ali com a Mary Jane, ela tem hora que aceita melhor o fato dele lutar fora, tem hora que ela não aceita bem, né? O Peter começa a fazer as suas investigações, usa o seu espaço ali como fotógrafo, né? Ele tem acesso ali a computadores, às vezes até do Clarim Diário ali para tirar algumas informações, e a gente avança aqui, então, com essa narrativa que para mim é a melhor. Tem muitos combates, aqui é recheado de combates, tem porradaria para todo lado, se você gosta de luta, você vai curtir esse arco aqui com certeza, tá? E ele tem os seus momentos dramáticos também, mas ele é um arco de muito combate, ele é muito influenciado por aquele estilo Image que estava vigorando ali nos anos 90, ele tem muita porradaria, muitos golpes, muita falação até. Ele é um material rápido de ler essa Epic Collection, assim, mas falação assim, né? Aquela coisa da bravata e tal, aqueles ressentimentos, era muito característico dos anos 90, né? Os vilões sempre estavam muito ressentidos e coisa e tal. A gente vai ter um outro arco aqui, que é o Cardíaco. Ele é um personagem que aparece lá na fase do Erik Larsen também. Ele é um justiceiro, assim, ele é um cara cheio de boas intenções, mas ele tem a sua forma de execução, assim, ele executa mesmo, entendeu? E aí o Aranha não concorda com esse posicionamento dele. Eles vão lidar com uma situação por conta de uma fábrica de brinquedos, né? Existe ali toda uma questão de brinquedos que estão sendo utilizados de uma forma maligna. O Aranha vai lidar com isso aí junto com o Cardíaco, ao mesmo tempo que lida contra o Cardíaco também, né? Esse arco aqui, o brinquedo assassino, né? A gente vai ver o Aranha enfrentando essa situação aqui. Depois nós vamos ter um arco, que é o... Deixa eu avançar aqui, que aqui ainda é o arco do Cardíaco. A gente vai ter aqui na parte final desse material, não é o Mark Bagley que desenha tudo, que é a última história, que é uma história muito boa também, chamada A Essência do Medo, onde a gente tem um determinado cristal que é produzido, e esse cristal ele tinha como intenção inicial a função de dissipar o medo das pessoas, os medos irracionais e tal, mas ele acaba ganhando uma propriedade inversa, ele acaba despertando os medos mais profundos das pessoas. Então tenho aqui uma introdução que vai falar ali do período do fim da Segunda Guerra Mundial, né? A gente vê que aparece uma figura aqui chamada Baronesa, e que vai ter uma situação aqui dessa distribuição, dessa dissipação desses cristais que provocam medo, tal. O Peter começa a fazer uma investigação, nessa investigação ele acaba topando justamente com a Silver Sable, que aqui vai ter uma participação importante, e existe também um ninja que fica invisível aqui. Aí tem um mistério, cara, tem um mistério que envolve uma figura vilanesca importante com essa baronesa. Essa mulher, ela é uma representação, não quero falar para você para não te estragar, né, lógico, mas ela tem uma representatividade aí, digamos assim, representatividade? Não, é mais do que isso. Ela tem a essência de um grande vilão do universo Marvel. O Peter tem que ir lá para a Alemanha, junto com a Silver Sable, para enfrentar esta ameaça. Vou tentar fugir do spoiler aqui para você. A gente vê aqui o momento em que o Aranha confronta ele mesmo, porque está aterrorizado e tal, várias situações. Passar rapidinho aqui, é a última história. Essa história aqui, ela tem começo, meio e fim. Ela é fechadona e tal. Mas é uma história bacana aí do Aranha, tá? Olha que legal essa imagem aqui. É uma história bacana do Aranha, fecha o encadernado. Então esse encadernado aqui, diferentemente de outras Epic Collections, ele não tem uma grande história, como é, por exemplo, o Quarteto Fantástico, o Fluxo do Tempo, que aquilo ali acaba dominando a história, ou como, por exemplo, os Vingadores Tempestade Galáctica, que aquilo, o encadernado inteiro pega todo aquele grande arco, toda a grande fase. Não, aqui você tem várias histórias. Você tem várias histórias com artistas diferentes, roteiristas diferentes. O que eu tiraria, se eu pudesse, desse material, para deixá-lo mais enxuto, seria aquelas primeiras histórias que vão falar dos outros personagens, porque elas não vão
como eu disse já, elas não vão contribuir para o entendimento da narrativa que a gente vê, em especial essa história com o Cardíaco, essa história da Roxxon ali com o Vibranium. Ela não tem uma influência muito grande, tem uma influência mínima nessa última história por ter a Silver Sable, mas a coisa fica por aí, tá? Não são histórias desperdiçáveis, são histórias legais, mas esse material aqui ele é mais, entre aspas, picotado nas suas histórias. Tem vários arcos, várias histórias compondo esse material, mas que, sem dúvida, é sempre muito divertido você ler o Homem-Aranha. E aqui com algumas características muito legais, que é o fato de você ver o Aranha atuando ao lado de vários personagens, Pantera Negra, o Homem de Ferro, ele vai ter o Nova, que é um personagem que, pô, faltam publicações desse personagem, tem uma participação muito importante aqui. A atuação do Justiceiro aqui eu gostei bastante. A gente vê um Justiceiro um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado, né? O Justiceiro é sempre o Berez, é sempre... E aqui nem tanto assim, mas ele tem uma participação bem legal. Eu gostei do encadernado, ele é diferente das outras Epic Collections que eu li até agora, mas eu recomendo. Se você tá curtindo aí ler essas histórias clássicas do Homem-Aranha, que já vem ali desde a fase do Todd McFarlane junto com o Dave Michelini, inclusive você vê que mesmo o Mark Bagley, né, quando ele adentra no título, ele ainda tem muita influência, né, no traço aqui. Isso aqui permaneceu, o McFarlane realmente marcou a geração. Você vê que o próprio Erik Larsen tem o seu próprio traço. Eu inclusive gosto mais do traço do Erik Larsen do que do McFarlane, mas não tem como negar que o McFarlane marcou a época no Aranha, esse tipo de teia que a gente sabe que é uma criação do McFarlane. E o Mark Bagley, que vai assumir depois do Erik Larsen e outros artistas que vão trabalhar no projeto, ele acaba também aderindo, né, essas teias, as poses malucas do Aranha e tal. Então, o trabalho de arte é bacana, aqui você tem grandes artistas, o Ross Andru manda muito bem ali na última história, tem uma arte muito bacana, e esses arcos principais assim me agradaram bastante. Fechou? É isso que eu tenho para dizer a você a respeito do espetacular Homem-Aranha Ameaça por Todos os Lados. Confere na descrição para você adquirir esse material. A gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau!